A cantora Pink foi premiada recentemente pelo conjunto da obra dela nos Estados Unidos. Durante o discurso, ela falou sobre bullying que a filha dela, de 6 anos, sofreu na escola. Vamos ver um trechinho do discurso. Driving my daughter to school, and she said to me, "I'm the ugliest girl I know. Yeah, I look like a boy with long hair. When people make fun of me, that's what they use. They say that I look like a boy or I'm too masculine. My body is too strong." I said to her, "Do you see me growing my hair?" She said, "No, Mama." I said, "Do you see me changing my body?" "No, Mama." "Do you see me changing the way I present myself to the world?" "No, Mama." "Do you see me selling out arenas all over the world?" "Yes, Mama." We don't change. We take the gravel in the shell and we make a pearl. And we help other people to change so that they can see more kinds of beauty. And you, my darling girl, are beautiful. And I love you. Pois é, muito legal, né? Como a gente viu aí, a Pink encontrou um jeito de mostrar à filha a importância da diversidade. Mas como fazer isso com a garotada nos dias de hoje? Quem ajuda a gente nessa missão é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, a gente viu aí, tem uma outra parte do discurso também, a gente resumiu, né, para o pessoal poder ter uma noção, em que ela fala que ela fez até uma exibição no PowerPoint para a filha dela de pessoas que não são comuns, como Michael Jackson, David Bowie, para mostrar que existe uma diversidade, que não precisa ser todo mundo igual, né? As crianças, desde muito pequenas, elas têm a coisa do exemplo. Então, elas tendem a se identificar com algumas pessoas, né? Geralmente, são aquelas pessoas com quem elas mais convivem. Daí, de repente, aparece uma pessoa diferente. Aí, essa pessoa diferente começa a ser o alvo dessas crianças. Começa, então, a questão do bullying dentro da escola. Principalmente se a escola é formada por uma turma homogênea e, de repente, surge no meio dessa turma homogênea uma criança um pouco diferente. Né? É a questão do cabelo diferente, dos olhos diferentes, a criança usar óculos, a criança usar um aparelho diferente, né? E daí surge essa questão que é ruim, tanto para aquela criança que comete esse tipo de comentário, aquela criança que faz o bullying, e também para aquela criança que sofre o bullying. Então, deixa a marca para as duas partes. Vamos tentar entender um pouquinho. Tem gente que fala que a criança, o adolescente tem uma... Não é essa palavra, mas o pessoal fala assim, é ruinzinho, gosta de fazer maldadezinha. É isso mesmo ou é uma forma de se defender? Isso. Na maioria dos casos, as crianças que comentam coisas ruins das outras crianças são crianças que sofreram algum tipo de coisa parecida. Então, aquela criança que teve algum preconceito em casa, aquela criança cuja mãe coloca muitos defeitos, né? Por isso a importância da gente sempre elogiar as crianças, encontrar aí alguma coisa de bom, sempre alguém vai ter, né? Então, sobressaltar essas coisas boas das crianças. Então, aquela criança que tem um irmão que fica lá, achou alguma coisa diferente e fica batendo naquela tecla. É uma criança que vai se defender fazendo a mesma ação, então, com outras crianças. Quer dizer, não é uma maldade, ela só está tentando, de repente, jogar para fora algo que foi colocado nela também. Na verdade, é maldade, né? Mas essa criança que está fazendo esse tipo de maldade também precisa ser avaliada, porque, na maioria dos casos, essa criança sofreu também, e esse sofrimento interno dela que está sendo colocado para fora dessa maneira, né? A gente vê casos aí, infelizmente, ainda existe isso. Mas você é burra, tá fazendo isso, tal. Tudo isso vai machucando a criança, isso, né? E a criança guarda muito essa coisa, esses estigmas. Então, aquela criança que a mãe fica toda hora, mas você não consegue, você nunca vai conseguir fazer isso. É uma criança que vai ter essa frase, você nunca vai conseguir fazer isso pro resto da vida. E toda vez que surgir uma dificuldade, toda vez que surgir um obstáculo que vai vir na cabeça dela, que vai vir de empecilho, é justamente aquela frase, nossa, minha mãe falava que eu era burra, que eu nunca ia conseguir fazer aquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado aí com a forma que nós conversamos com as crianças. Isso pode trazer problemas seríssimos, né, para a vida toda. Sim, com certeza. No caso da filha da Pink, não tem nada de diferente, né? Uma menininha completamente padrão americano, né? Isso, mas cabelinho o fato loiro dela ser filha de famosa, né, causa assim um certo desconforto para as outras crianças que não têm as mesmas coisas que ela, né? E isso também é uma situação que pode instigar o tipo de bullying, aquela pessoa que é fracassada, aquela pessoa que não consegue determinado avanço que outra consegue, então ela pega isso como se fosse um defeito da outra pessoa e usa dessa qualidade para atacar, né? A gente percebe muito também que tem crianças, principalmente as mais velhas, que precisam meio que humilhar, né? Usando o bullying mesmo, as mais novas, para se sobressair, para se sentir melhor. Seria esse o caso? Isso. A fase depois dos 7 anos é a fase do egocentrismo. É a fase que as crianças precisam se autoafirmar.
Então, aquela coisa de eu ser melhor que você, de eu conseguir fazer mais que você, então eu sou melhor porque eu faço mais, porque eu sou maior, porque eu faço melhor, né? Então, essa é a fase dos 7 anos em diante. Nessa fase que nós precisamos tomar certos cuidados com as mentiras, né? Com o tipo de comentário que se faz de outras pessoas perto dessas crianças e a maneira como essas crianças tratam as outras pessoas, até mesmo os familiares, os amigos, né? Agora, como trabalhar, por exemplo, com a mente de uma criança? Infelizmente, a gente tem racismo, né? A gente vê muitos casos ainda de racismo. Uma criança negra, para que ela... Não dá para impedir que ela sinta a dor do racismo, mas como trabalhar para que ela pense, não, ela está falando isso porque ela tem algum problema, não é comigo, é com ela. Dá para trabalhar isso com uma criança? Pois é um pouco complexo isso. Essas questões, elas devem ser trabalhadas desde muito cedo, né? A questão da autoafirmação, a questão do incentivo, a questão do elogio. Isso deve ser uma coisa contínua desde muito pequenos. Mas a gente, às vezes, esquece de fazer esses elogios, a gente esquece de elogiar o cabelo, a gente esquece de elogiar o tom da pele, porque nós convivemos ali na nossa tribo, não é? E muitas vezes isso é inconsciente, a gente não tem essa consciência de que a criança vai sair fora da tribo, né? E isso atrapalha um pouco justamente porque as outras pessoas têm essa dificuldade, as outras pessoas não tiveram esse treinamento, né, de aceitar o outro como ele é em casa desde muito cedo também. Então, assim, o problema não é da família diferente, o problema é das outras pessoas, o problema é do mundo inteiro, né? Então, nós precisamos mudar a nossa consciência em relação às outras pessoas. Aceitar a diferença é um trabalho que deve começar desde cedo e em todas as famílias, porque não adianta nada eu trabalhar a diferença dentro da minha casa e na sua casa você não trabalhar isso. Então, alguém vai se encontrar e em algum momento vai acontecer um choque de realidade, né? Agora, eu vou entrar mais um pouquinho nessa mesma aresta aí. Como trabalhar para que a criança se sinta suficiente, forte, suficiente, bem suficiente para não se abalar tanto com situações como essa, mas ao mesmo tempo não transformar num pequeno ditador, porque o excesso talvez de elogio também transforme a criança, né, e até o adolescente depois em alguém que se acha inatingível. O que nós percebemos nas escolas, por exemplo, é que quando entra uma criança diferente, seja uma criança que tem uma necessidade especial, por exemplo, essa criança ela tem uma atenção exacerbada da professora e das pessoas da equipe da escola. Essa atenção gera um desconforto, essa atenção maior que essa criança recebeu gera um desconforto nas outras crianças que passam então a observar mais as diferenças. Então, os estigmas nascem justamente aí, por esse excesso de atenção. Então, o que a gente precisa fazer é tentar agir normalmente, não é? As diferenças, elas não podem sobressair. Então, aquela coisa da criança ser negra. Eu não preciso ficar elogiando toda hora. Ah, você é negra, você é linda, você é só a cor da pele, não sei o quê. Sabe? Isso tem que ser uma característica normal, que ela precisa perceber, ela precisa ser autossuficiente por ela ter essa característica, que é uma característica normal. Acontece que, infelizmente, nós temos minorias, né? E essas minorias, engraçado, né? Porque o Brasil ele é um país de miscigenação, então deveria ter mais pessoas, né, com a pele mais escura. A gente deveria criticar, não, mas pôr apelidos nas pessoas mais brancas, né? O não branco nas seria pessoas. diferente, pois não com negro, certeza. né? Então, assim, nós precisamos enxergar isso, né? Então, com as crianças também, desde pequenininho, tratá-las normalmente, né? A questão da inclusão é justamente isso, é tratar uma criança diferente, entre aspas, normal, né? A gente não precisa ficar sobressaltando as qualidades, os defeitos da criança. Nós precisamos agir normalmente. Cuidar também com o que se fala, porque eu estava conversando com uma professora essa semana, ela disse que as pessoas às vezes falam, eu gosto de negros, eu tenho tantos amigos negros, mas ninguém fala assim, eu tenho tantos amigos brancos. É aquela coisa que a gente falou, por que a gente só comenta coisas de negros? Então, nós temos índios, nós temos japoneses, nós temos loiros, um monte de loiros aí, ninguém fala isso, né? Então, a questão da diferença, ela deixa de existir a partir do momento que a pessoa não considera mais isso como diferença, como acontece com os japoneses, por exemplo. As pessoas não ficam falando coisas de japonês, né? Então, a gente tem que incluir essas pessoas, não excluí-las, não ficar prestando atenção naquilo que é diferente. E isso é uma missão que começa dentro da família, isso, né? Desde pequeno, porque as crianças, elas observam muito o que a gente fala. A questão do exemplo, né, que a gente fala tanto, é tão importante, porque tudo que você fala, a criança, ela reproduz.
E se você fala com muita veemência isso, essa reprodução também vai ser com bastante veemência. Então, se eu fico reforçando os defeitos de uma pessoa, se eu fico ressaltando as qualidades de uma pessoa, se eu fico ressaltando as diferenças, os meus filhos, eles vão também fazer da mesma forma que eu faço. E uma coisa importante é que os pais, eles têm uma função, assim, importantíssima na questão do exemplo. Se uma mãe ou um pai não gosta de determinada pessoa por determinada característica, 99% de chance dos filhos também não gostarem da mesma pessoa ou de pessoas parecidas pela mesma característica. Então, aquilo que eu não quero que aconteça na minha casa, eu não posso incentivar. E tem um papel da escola também, Com né? certeza. Principalmente no caso do bullying. Então, a questão do bullying devem ser atendidas as duas partes, a criança que sofre o bullying e a pessoa que pratica, e a criança que pratica o bullying, porque na maioria dos casos a gente só atende a criança que sofre o bullying e aquela que pratica, ela é sempre punida. Só que nós não sabemos o que está acontecendo por trás desse bullying, nós não sabemos o que está acontecendo em casa, nós não sabemos o que está acontecendo nos outros grupos em que essa criança convive. Então, uma dica aí para a escola é averiguar e avaliar as duas crianças, né? Não deixar cuidar muito de uma, porque a outra vai ficar ainda mais revoltada, né? Isso, porque na verdade a gente chama a mãe da criança que está sofrendo um bullying porque a criança está apresentando sintomas diferentes na sala de aula. Então a criança fica quieta demais, a criança fica chorosa, assim. E a outra mãe, ela não é chamada, né? Então a gente não pode falhar nesse ponto. Precisamos investigar as duas famílias. E conseguir chegar numa coisa boa para todo mundo certeza, viver em paz, né? claro, Que é o mais com importante. certeza, respeitando as diferenças, porque o que são diferenças, não é mesmo? Exatamente. Obrigada pela participação Imagina. mais uma vez aqui com a gente.